E sem perder tempo, eu passo a palavra para o meu colega aqui, o jornalista Augusto Nunes. Você, Augusto. Bem, quando eu ouço o nome da mulher que vai fazer a apresentação que encerrará o nosso fórum, eu me lembro de duas frases. Uma é bem curtinha. Caixa 2 também é crime. O Caixa 2 é crime. A segunda declaração também resume a história do Brasil em poucas palavras. Na história recente da nossa pátria, houve um momento em que a maioria de nós brasileiros acreditou no mote de que a esperança tinha vencido o medo. Depois, nos deparamos com a ação penal 470, mensalão, e descobrimos que o cinismo venceu a esperança. E agora parecemos constatar que o escárnio venceu o cinismo. Quero avisar que o crime não vencerá a justiça. Foi o que disse a ministra Carmen Lúcia, agora presidente do Supremo Tribunal Federal, quando a segunda turma do tribunal confirmou a decisão do ministro Teori Zavascki de determinar a prisão de Delcídio do Amaral. Conosco, a ministra Carmen Lúcia. Eu já passo a palavra. Eu passo imediatamente a palavra à ministra Carmen Lúcia. A senhora já soube o que pensamos do seu trabalho, sem palavras, só com som. Ministra, por favor. Obrigada a todos. Sejam as minhas primeiras palavras de agradecimentos à Jovem Pan, especificamente aqui. Vou fazer com que cada um desta empresa se sinta devidamente, e dos participantes também, devidamente agradecida por mim, individual, pessoalmente, na pessoa do meu, acho que posso dizer, amigo. E quero que saibam que me sinto muito honrada, queria estar aqui toda manhã para assistir e aprender o que os que antecederam esta minha fala disseram aos senhores. E tenho certeza que aprenderia muito mais se ouvisse o que os senhores têm a dizer a uma servidora pública que precisa de acertar segundo o que os senhores pensam. Augusto Nunes me deu um prazo que me faz lembrar minha vida de advogada. Uma sustentação oral, me disse ele que rigorosamente 20 minutos. Portanto, vou tentar cumprir o prazo. E gostaria de fazer as observações em torno de 3 itens especificamente, no ponto entre ética, direito e democracia. E quero fazer as minhas observações iniciando por dizer que eu gosto muito do Brasil, eu confio no Brasil, e como mais de uma vez já disse até num programa comandado pelo Augusto Nunes, eu não quero, talvez, este país nas condições que eles estão. Eu quero mudar o Brasil, eu não quero me mudar do Brasil. Eu acho que este Brasil, nas condições que está, precisa de ser mudado. Precisa de ser outro Brasil, o Brasil que está, por exemplo, previsto desde o preâmbulo da Constituição brasileira. Um Brasil no qual a solidariedade, a fraternidade, as liberdades sejam devidamente respeitadas, o que não vem acontecendo. Mas qualquer fala minha, eu quero que se entenda dentro do meu profundo amor pelo Brasil. Eu continuo a gostar muito do Brasil e acreditar no Brasil, e principalmente acreditar no cidadão brasileiro. E acho que é por isso que nós todos estamos aqui, que continuamos. Então, eu queria partir de 3 observações, de 3 falas comuns, e, na sequência, fazer observações sobre ética e Estado, ética e democracia, ética e sociedade, para, ao final, apresentar uma
talvez um ponto de reflexão neste momento, que eu acho que é um ponto de inflexão na vida brasileira. As primeiras 3 observações que eu faria são no seguinte sentido. Primeiro, a ética é uma escolha? A possibilidade de se viver sem ética? Porque se não é uma escolha, nós só temos que saber qual é o caminho a percorrer para retomar a moralidade e a honestidade dominando todas as relações. E, de pronto, para mim, eu respondo que, para mim, a ética não é escolha. É a ética ou caos, como se tem num título famoso de uma obra. A ética é a única forma de a gente viver sem o caos, viver respeitando os outros, e aí eu não estou dizendo apenas o outro abstrato, o outro vizinho, aquele que, no caso nosso, servidores públicos, que nos paga exatamente para cumprir deveres. O segundo dado que eu levanto é: a ética é um conjunto de valores que são impostos numa sociedade a partir do que essa sociedade pensa seja justo para a convivência. Claro que os valores mudam no tempo e no espaço, mas a busca pela justiça é permanente. Se a gente pegar desde os primórdios da civilização até hoje, ninguém quis se sentir injustiçado. Todo ato de desonestidade é uma forma de fazer com que o outro se sinta injustiçado. E, portanto, ela não pode prosperar. E a terceira observação inicial que faço é: uma sociedade tem o direito de abrir mão de valores éticos em nome de interesses pessoais? A possibilidade de a gente continuar convivendo e alterando e transformando, porque nosso tempo não é de reforma, é de transformação, sem absoluto respeito à ética? Então, se essas perguntas se respondem afirmativamente, a ética não é escolha, é uma imposição. Os valores que compõem um sistema ético, inclusive um sistema jurídico, precisam de ser cumpridos porque se cuidam de deveres. E se nós não podemos realizar a justiça e vivemos com os outros exatamente porque imaginamos um sistema de justiça prevalecendo, como é que nós chegamos o tempo todo a ter que discutir a falta de ética, a quebra da moralidade, a desonestidade no espaço público e até no espaço privado, como estamos vivendo no Brasil? E digo aos senhores, e tenho escutado, não são poucos os pessoas de outros estados que dizem que têm inveja do Brasil, que está tendo, neste momento, a coragem de enfrentar os seus próprios demônios. Talvez o maior deles seja exatamente a corrupção no Brasil. Por que chegamos a isso? E aí eu faço a observação de 3 frases que são comuns na sociedade brasileira entre pessoas também comuns, como eu, como qualquer trabalhador. Sempre foi desse jeito. É melhor banir isto na vida pessoal, na vida política, na vida profissional, porque o sempre foi é para um mundo que não mudasse. O sempre foi assim valeria se as coisas continuassem iguais. Mas eu vivo num mundo que é muito diferente do que era há 30 anos atrás, quando eu já era profissional do direito, muitíssimo diferente do mundo no qual a minha mãe viveu, muitíssimo diferente quando os meus avós viviam. Se as coisas mudam, eu preciso de mudar para que o tempo não viva sem mim. Eu preciso saber em que tempo eu vivo e quais as exigências desse meu tempo. Foi sempre assim, mesmo na política, mesmo no espaço público? Se foi, sempre foi errado, porque a corrupção nunca foi certa, desde sempre. A segunda frase que eu escuto é: quando eu cheguei, eu fiz o que os outros faziam. Eu não sou os outros. Cada ser humano é um e cada ser humano é responsável pelo que faz. E a terceira observação é: esse negócio de mudar contraria muitos interesses. Contraria mesmo. Porque os interesses que se mantêm são aqueles dos que podem mandar segundo um sistema que não precisa de ser mudado para manter os privilégios. O que nós precisamos é exatamente acabar com privilégios e transformar isso aqui numa república verdadeira, não apenas de papel, mas uma república na vida de cada um de nós. E por isso mesmo, eu começo, então, as minhas referências sobre ética e Estado. Todo cidadão tem direito a um governo honesto. E, por governo, eu não estou dizendo apenas o poder executivo em qualquer dos níveis, federal, estadual, municipal.
Isto vale para mim no Poder Judiciário, aliás, vale muito mais para mim no Poder Judiciário, porque se há um poder que não pode ter corrupção, é o Poder Judiciário, porque ele baliza, ele resolve as questões referentes, inclusive, à corrupção. Todo cidadão tem o direito de dormir sossegado, sem qualquer temor de que alguém no espaço público, por ele pago, o está traindo. E a corrupção é isto, um ato de traição quando se trata do espaço público. Mas devo dizer, como um parênteses, que eu não demonizo a política, que eu não acho que a gente possa viver fora da política, que se no espaço político, no espaço da polis, há corrupção, o que nós temos que fazer é mudar a forma de fazer política e a forma de combate à corrupção, e não acabar com a política, porque a Hannah Arendt tinha razão quando disse uma frase que uma vez eu repeti, foi mal interpretada, a frase é dessa grande pensadora, é a política ou a guerra entre as pessoas, no sentido que ela explicava que a política é a forma que nós temos de conviver construindo consensos, e não nos destruindo pelos nossos dissensos. As diferenças fazem parte, mas nós construímos o contrato social a que se referia Rousseau, e que não é apenas uma figura de linguagem ou uma obra filosófica, é uma explicação que ainda hoje tem a sua prestação devida, exatamente a partir dos consensos que temos entre nós. Se nós queremos ser um povo civilizado, com um marco civilizatório, que nos garanta as liberdades, a honestidade no espaço público, a eficiência dos serviços, para que a gente tenha os princípios que foram listados na Constituição, e Constituição é lei, não é aviso, não é conselho, não é sugestão, nós precisamos de fazer valer exatamente esses princípios que são os da igualdade, os da liberdade, o da solidariedade, inclusive entre gerações. O Brasil que construímos, não construímos para nós, construímos para os que vierem também depois de nós. A corrupção no Estado, portanto, foi erigida em crime, e é crime, está no Código Penal, porque o princípio da moralidade está no artigo 37 da Constituição, como dever da administração pública e de cada um de nós, servidores públicos. É expressa a Constituição. A administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, da publicidade, da moralidade. E no artigo 81 se fixa como crime de responsabilidade o comprometimento, a falta de probidade. Portanto, exige-se de cada um de nós, servidores públicos, que nós sejamos probos, porque a honestidade é um dever de cada um de nós. A corrupção corrói as instituições, deteriora a política e descontrola a economia. Por isso, além de tudo, ela é um fator de destruição institucional, não apenas de destruição de valores financeiros, de valores econômicos, de valores jurídicos. É uma destruição que se dá das instituições. Não há possibilidade de nós termos um Estado senão circunscrito ao princípio da moralidade e da ética, estou repetindo, como está posto na Constituição brasileira como dever de cada um de nós, servidores, e da administração pública como princípio, como base. Eu vejo que há um problema no Brasil, que é a questão muito específica de nós termos de construir uma sociedade ou de reconstruir uma sociedade no qual cada um se sinta responsável pelo cumprimento deste princípio. Claro que nós, servidores públicos, temos um dever muito maior, porque é um dever específico. Nós juramos, quando tomamos posse, cumprir a Constituição e as leis da República, e todas elas são no sentido de um Estado no qual prevaleça a ética, a moralidade, a probidade, a honestidade, palavras que são repetidas, mas com a força normativa. E, portanto, dentro disso é que nós temos que construir este Estado. E, por isso mesmo, é que o direito penal erige em tipo penal a corrupção. É crime, simples assim. E, como crime, tem que ser investigado, processado, aquele que o comete, e punido devidamente.
E, neste ponto, eu faço uma referência a que parece que, muitas vezes, há um certo estresse social, porque não se vê a resposta, que seria a punição de culpados, o esclarecimento dos fatos, e é exatamente neste ponto que estamos na sociedade brasileira, em que precisamos de dar uma resposta coerente com o que a sociedade espera de nós, do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos órgãos de investigação policial, para que se tenha o esclarecimento. A única coisa que eu não vou querer que aconteça no Brasil é que se tenha um paradoxo de imaginar que no Estado, ou se tem o direito, e cumprindo-se o direito, com respeito às liberdades pelas quais nós tanto lutamos, para que se tenha um Estado democrático efetivamente, se tem o paradoxo de ou se impõe o direito e vai haver sempre possibilidade de alguém que comete crimes não ser pego, ou se impõe a moralidade e, para isso, se atravessa ou se atropelam direitos. Isto não é paradoxo aceitável num Estado democrático. Se a corrupção é crime, e é no sistema brasileiro, a forma de processar, de se defender aquilo a quem se imputa as práticas, e a punição tem que ser dada nos termos do direito, e nós temos um ótimo direito. Porque justiça seja feita, nós somos um povo capaz de fazer as melhores leis. A nossa dificuldade é de aplicar e cumprir as leis. Nós temos leis que são copiadas no mundo inteiro. Nós somos o primeiro povo no mundo a ter tido, na Constituição de 1824, na Constituição outorgada, a Constituição Imperial, entre os direitos, hoje chamados fundamentais, então eram chamados de direitos individuais, a liberdade, a propriedade e a igualdade. Mas convivemos com a escravidão até 1888. Somos capazes, portanto, de fazer uma lei que é copiada no mundo inteiro, a chamada Lei Maria da Penha, semana que vem será a comemoração dos seus 11 anos, e temos uma mulher estuprada a cada 6 minutos no Brasil. Temos uma lei de improbidade, que é uma lei copiada em todo lugar. E temos agora essa chamada Operação Lava Jato, que demonstra que, mesmo depois do julgamento do lembrado pelo Augusto Nunes, a ação penal 470, que causou estupor na sociedade por se patentear algo que se pressentia ou de que se ressentia e que foi demonstrado, comprovado, continuamos a ver atos praticados contra o que aponta a Constituição, o que determina a lei e o que define como crime o direito penal brasileiro. O Estado Democrático de Direito foi uma conquista muito dura para todos nós, brasileiros. E os percalços de quebra do direito fizeram com que a nossa sociedade não amadurecesse democraticamente, talvez pelo mau exemplo daqueles que ocupavam cargos do Estado. Mas eu passo rapidamente ao último item da minha fala inicial, que é a... Pode falar à vontade, ministro, por favor. Eu não, quando um homem me dá uma ordem, se pede de bom jeito, eu cumpro. Sou bem mandada. Se bem que eu acho que, pelo tempo que nós mulheres ficamos caladas historicamente, a gente sempre devia ter o direito de ter... Todo direito, por favor, ministro. De falar um pouco mais. Mas não, eu não vou abusar, porque o meu pai dizia que eu só falava pouco no mês de fevereiro, porque o mês acabava antes de mim. Então, quanto à ética e à sociedade, este é um ponto de inflexão que eu acho da maior importância, que talvez ainda não tenha sido devidamente relevado. Nós, servidores públicos, temos o dever constitucional, o dever legal, o dever moral que todo cidadão tem, mas que, no nosso caso, é imposição constitucional, de sermos honestos. Mas, como cidadão, também eu tenho o dever de ser honesta, moral, ética na minha convivência. Não há Estado que amadureça democraticamente, cumprindo a ética, quando aquele que vitupera contra eventual falta, ou nem tão eventual assim, falta ética, quando tem oportunidade, fura a fila da cantina, atravessa a grama na qual está uma placa proibido pisar na grama,
quando acha que o Estado não nos deu, o Estado não fez, o Supremo Tribunal não está agindo, a ministra não fez isso, o que eu não tiver feito, que era meu dever, a imprensa, e aí eu presto uma homenagem à imprensa, nos espaços que eu ocupei, como procuradora do Estado, principalmente como juíza no Tribunal Superior Eleitoral e agora no Supremo, não dou conta de ver tudo o que acontece, mas tudo que a imprensa me diz que está errado, eu verifico, se estiver errado, eu assumo e corrijo. Por isso eu não posso viver sem a imprensa mesmo. Eu estou na condição de que um dia um assessor me disse assim, nossa, fulano está falando muito mal da senhora, não era melhor telefonar para ele? Eu falei, não era melhor você me contar o que está acontecendo? Sem ele, como é que eu vou saber? Não posso viver de jeito nenhum. Mas, como cidadão, é preciso que cada um de nós assuma que o Brasil tem que ter a cara do Brasil, e não a cara do Supremo, e não a cara do Executivo. Nós estamos lá como nuvens passageiras. O Brasil é o que nós construímos. O Brasil não é um construído. Não caiu do céu. Não há nenhum povo que só tenha virtude, não há nenhum povo que esteja condenado a ser desvirtuado e desvirtuoso para sempre. Isso é uma construção a partir dos valores que nós escolhemos, que nós elegemos, mas, principalmente, ideia na cabeça é só uma ideia. Ideia posta em prática é uma semente que pode, da semeadura, fazer colher o melhor fruto. Bem dizia o nosso grande Ari Barroso, é o coqueiro que dá coco. Agora, você não planta e vem a erva daninha e você reclama que queria tomar a água de coco? É preciso que a gente aprenda a assumir o Brasil do brasileiro. O Brasil que quer um país honesto, que não fura fila, não é porque ninguém está olhando. A minha geração sofreu a partir de uma propaganda infeliz, talvez, até para a pessoa que se apresentou e que dizia que queria tirar vantagem em tudo. A vantagem em tudo é simplesmente a negativa da solidariedade com o outro, que então ficará sem qualquer possibilidade de uma atuação livre, honesta e segundo o seu direito. Porque uma sociedade democrática é aquela que faz frutificar o direito a cada um segundo a sua necessidade e o seu valor. E se o valor é ético para todo mundo, claro que nós teremos um Brasil que nós passaremos para quem vier depois de nós, pelo menos com o nosso exemplo de que nós tentamos uma transformação de raiz. É preciso plantar e colher um Brasil ético, justo e solidário. Estamos todos no mesmo barco. Se der certo, chegaremos a um bom porto. Se der errado, afundaremos todos nós. A luta contra a corrupção é uma luta de todos nós. Claro que eu sei do meu dever. Nem se preocupem quanto a isso. Os senhores não precisam de perder o sono, imaginando que eu não vou tentar, enquanto estiver no cargo, com toda honestidade, fazer o melhor que eu posso dentro das minhas limitações humanas. Mas também eu quero ter a certeza de que eu estou trabalhando porque alguém em algum lugar também está podendo dormir por causa do meu trabalho, mas que de manhã ele acordará para lutar por este Brasil. Eu dizia há pouco tempo para uns alunos que eu quero acreditar muito, principalmente porque meus alunos são jovens de 20 anos, mais ou menos, no que era o verso do Fernando Pessoa, quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança, pega-me tu ao colo e dá-me sonhos teus para eu sonhar. E eu quero que me conte essa história e que quem é hoje meu aluno continue a levar este sonho do amor Brasil, mas de um Brasil pelo qual se vale a pena todo dia, porque sabe que haverá o outro ao lado lutando por este Brasil. E eu vou terminar dizendo que uma pessoa que é de Minas, a Maria Ângela vai ficar com muita raiva, porque eu não posso citar Minas Gerais, que ela acha que eu só cito Drummond e tudo mais. Maria Ângela é quem manda no Supremo, gente. Eu apenas sou a presidente. E o Betinho foi um grande brasileiro, que com todas as dificuldades por que passou desde a infância, com a sua tuberculose quando não tinha tratamento, com o seu exílio quando dizia que ele não voltaria, enfim, que sempre lutou e
hemofílico, quando alguns aqui haverão de se lembrar, contraiu numa transfusão de sangue o vírus do HIV, ele ainda assim continuou lutando pelo Brasil e acreditando no Brasil, e lançou a ação da cidadania contra a fome. E numa outra passagem, o Betinho tinha dito que quando ele começou a vida, que ele começava o dia, católico que era, rezando Pai Nosso que estais no céu, porque ele acreditava na divindade. Depois de andar pelo Brasil, ele começou o seu dia com o pão nosso de cada dia, porque é o pão que nós fazemos juntos e que distribuímos e comemos juntos. Ele disse, tenho fome de humanidade. Eu acho que nós, hoje, temos a fome de justiça, de liberdade, mas, principalmente, da nossa segurança de sabermos que poderemos ter um Brasil muito melhor. Eu acho que é hora de nos unirmos, em homenagem até àqueles que lutaram pelo Brasil, à maneira de Betinho e de muitos outros brasileiros que lutaram, com uma ação da cidadania contra a corrupção. Porque aí sim nós teremos, cada um de nós cidadãos, numa ação conjunta de contribuirmos com nossas ações, e não apenas com a nossa ideia ou com a nossa indignação, que vem de 500 anos, explorados que fomos sempre, para não nos deixarmos explorarmos, porque só é explorado aquele que se deixa abater. Zumbi dos Palmares não se deixou, e eu não sou da terra, não quero imaginar que aqui ainda tenhamos, apenas uma terra de alguns macunaímas que deixam por indolência que as coisas aconteçam. Eu, particularmente, sou da terra de Zuzu Ângel, que, mesmo depois de ver o seu filho morto, saiu de delegacia em delegacia dizendo para me entregarem, eu quero o corpo que eu tenho o direito de enterrá-lo. E quando ela morreu, também assassinada, hoje reconhecidamente pela União, ao ser entregue à família, uma das filhas comentou que não poderia mais cruzar-lhe os braços, porque o corpo já estava rígido. Ao que uma das tias dela disse, não, mas ela sempre dizia que ela era dos Gerais. Como eu sou e como todas nós aqui brasileiros somos um pouco de cada um com os seus Gerais. Como dizia Guimarães Rosa, os Gerais é o mundo. E nós dos Gerais não cruzamos os braços diante da injustiça, nem morta literalmente. E por isso eu digo que eu também, quando eu morrer, não precisam de me cruzar os braços. Eu continuarei lutando por este Brasil, mas eu sei que um país não se faz com uma pessoa só, nem comigo, nem com ninguém. O Brasil somos todos nós. Portanto, nós teremos ética no Brasil e democracia no Brasil, quando a ação da cidadania contra a corrupção e pela justiça for uma luta de cada um de nós juntos, porque juntos somos muito mais. Muito obrigada.